E agora eu convido a palavra ao nosso doutor Rodrigo, né, que vai começar a explanar o nosso assunto com vocês. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Gente, isso não é clichê. Eu vou dizer para vocês o porquê. Um dos motivos, assim como minha colega, eu também sou bacharel aqui no Uniceup. Eu também estive aí, onde vocês estão sentados agora. E como esse auditório ficou bonito daquele tempo para cá, viu? Vocês são realmente privilegiados. Vindo para cá, eu me lembrei de tudo isso. Já tinha um bom tempo que eu não vim aqui. Tem mais de 10 anos que eu me formei. E foi muito legal ver que essa instituição continua forte e muito ativa. E que bom também saber que a gente teve que migrar de auditório, porque a presença de vocês foi maciça. Muito bom mesmo. O segundo motivo é porque hoje é meu aniversário. E quando eu fui convidado... E é engraçado porque quando eu fui convidado para aqui estar, e me disseram que seria em outubro, enfim, eu achei ótimo. E quando disseram o dia, eu falei, não é possível, deve ser um presente então, tá voltando, né? Bom filho a casa torna. Que bom estar de volta aqui para poder falar um pouquinho para vocês do que é advocacia, do que é essa profissão. Certa vez foi dita uma frase que até hoje marca muitos advogados, talvez nem todos aqui conheçam, mas com certeza vocês vão se lembrar. Uma frase muito simples, do Dr. Heráclito Pinto, que dizia o seguinte: a advocacia não é profissão para covardes. Essa pequena frase ela permeia a vida do advogado durante muitos anos, porque realmente a gente tem um trabalho de resiliência muito forte. Essa palavra ela anda muito junto do advogado. Não são só delícias que a gente passa. Quando a gente assiste lá no Suítes, todo aquele alvoroço da advocacia, e a gente fica simplesmente se perguntando: quero ser Harvey Specter ou quero ser Mike, né? Mike Ross. A gente acha que a única dificuldade da advocacia vai ser isso, a gente vai escolher um estilo ou outro, e olha, é bem diferente daquilo ali. Quem não entendeu vai ter que assistir Suítes para poder entender. Vale muito a pena. Então a gente veio aqui hoje com uma missão de passar para vocês um pouquinho desses primeiros passos da advocacia, após o bacharel, após sair da universidade, porque hoje vocês não são doutrinados à vida da advocacia. Isso aí é uma experiência que vocês vão ter que experimentar na pele. Ninguém ensina isso. E vocês vão se deparar com situações assustadoras assim que sair daqui. Mas eu não quero assustar vocês. Eu quero dizer que tudo é possível, mas isso vai depender muito de vocês. Tem uma frase muito interessante que diz que o advogado ele não é só advogado. Ele é contador, ele é psicólogo, ele é administrador, ele é uma série de coisas. Porque a advocacia vai depender disso de vocês. Vocês vão ter algumas dúvidas assim que saírem daqui. Vocês vão precisar se perguntar se vocês vão advogar por conta própria, se vocês vão chamar os seus colegas para abrir um escritório. Será que vale a pena abrir um escritório? Hoje em dia a gente inclusive tem uma oportunidade muito interessante que são os coworkers. Vocês vão saber disso logo mais. Mas enfim, são muitas dúvidas que permeiam. E aquele profissional que não vem de uma família de advogados, ele fica um pouco sem entender para onde ir. Principalmente porque o advogado de tempos atrás não é mais o mesmo de hoje. As pessoas que são advogadas há mais tempo, elas estão sofrendo um pouquinho com essa modernização da advocacia. E aí, nesse ponto, vocês estão à frente. E vocês estão saindo agora. E o fator determinante... Deixa eu ver se isso está funcionando. O fator determinante para que vocês se tornem melhores advogados, melhores profissionais, é o fator tempo. É aquilo que você vai fazer com o seu tempo para chegar lá. Hoje existe essa oportunidade de você já sair da cátedra com a sua OAB na mão. Quando você tem a oportunidade de prestar a OAB antes mesmo de se formar. Isso é uma vantagem que não existia na minha época. Então, já é o fator tempo. Outra questão é, com a OAB na mão, o que fazer? Para onde ir? E nesse ponto, a OAB ela abraça os seus quando você vai de encontro a ela. Eu demorei um pouquinho para entrar na OAB e conhecer o que a OAB tinha para me oferecer. E nesse ponto é importante que vocês já saiam daqui se perguntando sobre isso. Quem não conhece ainda, esteja convidado a ir. Esteja convidado a conhecer o que a OAB pode oferecer para você.
principalmente nos seus primeiros passos na advocacia. Falamos sobre montar um escritório ou não, e aí logo mais vocês vão poder dosar um pouco disso, o que vale a pena fazer ou não. A sua apresentação pessoal é algo que no começo a gente vibra muito. Quantas e quantas vezes eu não vim para essa universidade aqui de Havaianas e bermuda, pensando no dia que eu pudesse usar um terno, que eu pudesse me arrumar para poder ir até o fórum. E como hoje eu fico pensando, nossa, mas é quente demais, não dá para ficar usando essa roupa todo dia, eu queria que fosse diferente. Isso tudo vai acontecer com vocês também. Mas veja que a nossa profissão ela exige isso. Ela exige que você, desde o momento que sai da sua casa, você esteja apresentável para poder sair de casa. A gente vende um monte de coisas. A gente vende a nossa imagem, a gente vende aquilo que a gente precisa conquistar do nosso cliente. Depois de conquistar o nosso cliente, a gente tem que conquistar o juiz. Enfim, a gente vive tentando conquistar as pessoas. E é muito mais fácil a gente fazer isso quando a gente tem ética dentro do nosso trabalho. Continuar estudando sempre. Eu, quando iniciei meus estudos no direito, todo mundo virava e dizia assim, mas você gosta de ler? E eu ficava me perguntando, mas será que só lê nessa faculdade? E olha, gente, depois que você sai, você vai entender que o que você estudou foi muito pouco, porque precisa de muito mais. Porque agora não é uma questão de uma prova, é a questão da vida de uma pessoa que está na sua mão. Dependendo da decisão que você tomar, você atrapalha muito a vida de alguém. E isso é muito sério. E assim, é uma pessoa que vai te cobrar meia-noite, 2 horas da manhã, sobre uma situação. E aí você precisa realmente ter essa parte de administração para saber lidar com seus clientes. Você tem que vender para eles também. Então vejo que a capacidade técnica do profissional é algo que todo mundo tem que ter. Mas saber lidar com o seu cliente é algo que a gente vai ter que aprender também. Isso infelizmente não é ensinado na universidade, e nem poderia, porque a gente precisa passar por isso, a gente precisa experimentar. E são os erros que fazem a gente melhorar. Clientes. O nosso elo principal, a nossa relação, são eles que nós vamos defender, custe o que custar. E nesse ponto é muito importante que, além desse planejamento pessoal, além de saber lidar com o seu cliente, saber administrar os anseios do seu cliente, porque muitas vezes vocês vão ser procurados por pessoas com direitos, digamos, ruins, com intenções não tão boas. E vocês vão precisar saber dosar isso. Saber virar para o seu cliente e falar assim, olha, esse seu direito é uma aventura jurídica, a gente não pode fazer isso. Esse seu direito é ruim, a gente vai perder tempo e, quem sabe, perder outras coisas também. Então a gente precisa agir um pouco com essa psicologia para poder orientar os nossos clientes. A gente tem esse dever, essa função social. E é por isso que diz, né, na Constituição está que o advogado é essencial à administração da justiça. É muito por isso também. A gente tem um dever com a sociedade muito grande. É uma profissão tão bonita, que ao longo dos anos, ela, talvez pelo excesso de profissionais no mercado, a gente tenha acabado desvalorizando um pouco isso, mas é algo que está sendo resgatado, justamente por conta dessa modernização, por conta da gente tentar enxugar um pouco os processos, andar com mais carinho com os processos. A gente está lidando com a vida de pessoas, como foi dito há pouco tempo atrás. O advogado, ele tem obrigação de meio ou de fim? Eu vejo isso acontecendo muito com advogados iniciantes, de você prometer mundos e fundos para os seus clientes. E a gente não pode prometer resultado, a gente não sabe o que vai acontecer. Pensando nisso, a gente acaba se deparando que os nossos primeiros clientes são os familiares e os amigos. É muito normal, é muito natural que isso aconteça. E a gente acaba esbarrando num problema, que é como cobrar. Como é que eu vou cobrar de um familiar? Como é que eu vou cobrar de um amigo? E assim, eu estou começando, eu não sei quanto eu devo cobrar. Será que eu vou cobrar pouco, muito? Será que o que eu pensei é pouco ou muito? Enfim, perceba que não é só saber o direito. A gente tem que saber várias outras coisas. E a gente tem que estar preparado para isso. Mais uma vez, o fator tempo vai te ajudar. Quanto antes você for atrás desse tipo de situação, tão logo você vai estar pronto. Você se preparou para o caso? Às vezes isso acontece demais. Nesse afã de ter cliente, a gente acaba advogando para todo mundo. A gente acaba saindo um pouco da nossa área de prazer ou de conhecimento. E é muito natural também que na advocacia você
ache que vai advogar em determinada situação e acabe indo para outra. Eu costumava dizer que na faculdade eu namorei com penal, mas casei com civil. Isso acontece com todo mundo, é natural que você, ao longo desse bacharel, você troque de opinião diversas vezes, que você queira fazer diversas coisas. Só que advogar para o cliente não pode ser assim. Você não pode pegar um penal de manhã, um trabalhista à tarde, uma família de noite, não dá. Você acaba encontrando o seu caminho. E nessa de encontrar o seu caminho, você vai se especializando e vai se tornando um excelente profissional, com seus erros e com seus acertos. Se preparou para o caso? É importante demais. Às vezes as pessoas advogam para os outros, se preocupam apenas com os honorários e sequer estudam um caso. E isso é engraçado porque a gente percebe isso muito mais do advogado de uma banca famosa, de uma banca de boutique, de um escritório grande, ou seja, esse despreparo, essa falta de zelo de sequer ler o processo. E às vezes um advogado pequeno, sozinho, que teve tempo para ler aquilo ali, ou pelo menos carinho com o seu cliente, chega muito melhor preparado na audiência e ganha. Simplesmente por isso. Simplesmente porque sabe o nome completo da parte. Então, às vezes eu vejo uma briga muito grande de pessoas que falam assim: poxa, como é que eu vou entrar nessa profissão se tem um escritório lá de milhões? Como é que eu vou concorrer com essas pessoas? Não se preocupe, gente. Carinho com o seu cliente é a resposta. Muitas vezes você encontra bons honorários vindo de lugares que você menos imaginava. Honestidade, carinho e atenção. Essa é a mensagem que eu tenho para dar para vocês. Porque ganhar uma causa é muito gostoso. É a parte da alegria da advocacia. Talvez sejam os poucos momentos que a gente possa comemorar. E principalmente quando nossos honorários batem na conta no dia certinho. Porque também é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, cobrar nossos clientes. Né? Mas é muito bom ganhar. Só que, mais uma vez dizendo, não é sempre que isso acontece. Mas a chance disso acontecer, ela se dá quando a gente tem carinho e atenção com o nosso cliente. É a mensagem que eu passo para vocês. De todas as vezes que eu vejo pessoas falando sobre advocacia, eu percebo que as pessoas esquecem simplesmente dessa última parte. De você ser honesto com o seu cliente, ser verdadeiro, cobrar a honestidade do seu cliente também. É muito difícil você advogar para alguém que está mentindo para você. Ter carinho e atenção com aquela pessoa que faz parte de uma família, que faz parte de uma sociedade, que tem deveres e obrigações. Networking. Vou tentar ser um pouco mais breve. Networking é, mais uma vez voltando naquela questão do tempo, você precisa fazer disso, porque através dos colegas, através das pessoas que você conhece, você vai melhorando dentro dessa profissão. E é uma profissão, gente, que assusta um pouco porque é uma profissão de pessoas soberbas. O tempo inteiro você está lidando com vaidade, você está lidando com alguém que escreve melhor, alguém que fala melhor, alguém que se apresenta melhor. É uma competição. E todas as vezes que você se embate em uma causa, você está elevando o seu direito, arguindo suas sustentações para ir de encontro com os desejos e anseios alheios. Então você precisa ter em mente que, apesar de ser um mundo assim, é muito importante que você seja cortês, que você seja amigável com as pessoas e que você não tenha medo de perguntar, porque ninguém nasceu sabendo. É impossível que todo mundo saiba tudo o tempo inteiro. Se você tiver humildade de chegar e perguntar o que você precisa, com certeza você vai ser bem atendido. Esse foi o respaldo que eu sempre tive dos tribunais. Apesar dos meus colegas sempre reclamarem: poxa, eu chego lá, a pessoa me atende de má vontade, a pessoa não me atende, me deixa esperando, etc. e tal. Talvez vocês não vão vivenciar muito disso, porque hoje com esse processo judicial eletrônico a gente sequer precisa sair de casa às vezes. Então, melhorou. Mas lembre-se, vocês estão lidando com gente o tempo inteiro e todo mundo é importante. Desde o porteiro, na hora que você chega e dá bom dia, que vai te barrar ou não, te pedir para passar na cancela eletrônica ou não, vai te tratar enfim, com atenção, até o juiz que precisa despachar aquilo que você precisa. Organizar sua rotina de trabalho é o sucesso e depende de estar sempre pronto. Então, mais uma vez voltando a dizer, não basta você estudar o caso do seu cliente, não basta você saber como cobrar para não ficar no prejuízo, enfim, você tem que se organizar do início ao fim num processo. Só que muitas coisas acontecem da noite para o dia, então você tem que estar preparado para isso também. Você vai ter que organizar seu tempo para que você consiga ter sucesso, ter êxito na sua causa e ainda administrar a sua vida.
porque são muitas coisas que envolvem esse processo. Com isso tudo, você vai estar com o sinal verde para partir. Rodrigo, basta só isso? Claro que não. A gente aprende a cada dia, a cada situação, a cada erro. Aprender com os erros eu acho que é o ponto-chave, é o ponto principal nessa longa caminhada que é a advocacia. Eu desejo que para vocês seja mais fácil do que foi para mim, seja melhor do que foi para mim, mas principalmente que vocês tenham uma atuação honesta, carinhosa e atenciosa com seus clientes. É o que eu tenho para dizer para vocês hoje.